Olá pessoal, estou aqui agora com mais um episódio do Pode Falar com Lázaro Ferreira e hoje eu estou com os convidados especiais aqui, que é o pastor Wilson Silva e o diácono Alailson. E eu quero já passar aqui a palavra para eles se apresentarem a vocês. Prazer, bom dia a todos. Meu nome é Wilson Silva. Nós estamos congregando ali no Ministério Renúncia, ali no Valparaíso de Goiás, juntamente com o pastor Marcelo Lemos. Também quero aqui agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com o pastor Lázaro, né? Amém. E é bem bastante conhecido aí no meio evangélico. Tem um trabalho de ministrar a palavra, e agora com esse trabalho do podcast a gente se sente honrado, né, pastor, de estar aqui. Sim. Né? Pastor Wilson, que é o nosso pastor vice-presidente ali do Renúncia no Valparaíso. Nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente geral, que é o pastor Marcelo, né? E pra gente é um prazer estar aqui, viu? Amém. Falando Falando de Jesus e... como se diz, é satisfatório encontrar irmãos assim, né? Caminhando na obra, assim, inovando, né? Porque tem aquelas pessoas que ainda não têm aquela mente. E isso aqui é uma bênção, é um meio de comunicação e eu tenho certeza que Deus será glorificado aqui. É isso aí, graças a Deus, né? Então é muito gratificante, pastor Wilson, né? Pastor Wilson Silva, está aqui com o diácono também, Alailson. Com certeza vai ser um bate-papo bem aconchegante aqui, né? Vamos falar sobre ministério, sobre chamado e o tema do momento, né, que é as redes sociais, né, porque é igual o diácono já comentou aí, muitas igrejas estão ficando para trás justamente por isso, né, porque não querem aderir a essa forma, que é uma forma de evangelizar também, né, é uma ferramenta para nós evangelizarmos, ganharmos almas, levando a mensagem de Cristo. Pastor, e eu queria já aqui saber do senhor um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, né, da sua caminhada cristã. E vocês dois, como foi? Quando vocês descobriram esse chamado de pastorear, né, de diácono? E assim, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram até hoje nessa caminhada cristã de vocês? Eu nasci na Assembleia de Deus Ministério Missão, que é um ministério já bastante consolidado, né, muito conhecido, e muitos desafios, muitas lutas, e assim, a gente vê que o Senhor, quando Ele vai nos chamando, Ele vai, ao longo do caminho, Ele vai nos poldando. Então eu creio que até hoje eu me sinto poldado, me sinto lapidado pelo Senhor todos os dias. E hoje eu me encontro no Ministério Renúncia pastoreado pelo pastor Marcelo Lemos, já há uns 6 anos ali, né? 6 anos. E tem sido todo dia um desafio novo. E o que me sustenta, o que me mantém cada vez mais firme é o Espírito Santo e a chamada que jamais pode apagar, né? Nosso coração. Diácono Alailson, conta um pouquinho da sua história. Rapaz, a história é história, né? Cada um tem história para contar. Agora que tem história para contar. Conte aí. A minha trajetória, quando eu conheci a Cristo Jesus, eu me encontrava numa situação muito decadente mesmo, realmente. Realmente, eu me encontrava literalmente em trevas. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja na minha vida, eu estava completamente embriagado. Completamente embriagado, sem rumo, sem direção, sem objetivo, sem perspectiva nenhuma de vida. E eu, dentro daquele culto, apesar de estar embriagado sob o efeito do álcool, eu pude discernir o que estava sendo dito, né? E uma irmãzinha, lembra aquelas irmãzinhas de coque? Não sei se já deve ter essa experiência, aquelas irmãzinhas de oração. Irmãzinha de fogo. Fogo, que ela já vem marchando, meu amigo, e Deus vai falar na terra. E ela falou, isso que eu te digo, que eu tenho um grande plano, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho algo a fazer, porque a tua vida não se encerrou por aqui. O que tu tá passando aí, eu tenho conhecimento e eu vou mudar a tua história. E eu ali não entendi aquilo ali, mas eu recebi aquilo ali. E com o passar do tempo eu fui vendo que Deus ele foi encaixando as situações, e eu comecei a frequentar uma igreja, de repente eu levantei a minha mão para Jesus, né? E quando eu me vi, eu já estava fazendo a obra do Senhor. E hoje eu não me vejo mais não estando na presença de Deus, porque quando Deus ele entra na vida de alguém é para mudar
totalmente, né? As pessoas podem ter dinheiro, fama, riqueza, mas o vazio que existe no homem só pode ser preenchido através do Espírito Santo, através de Deus. Então, sou muito grato pela oportunidade que Deus me deu de me salvar, me resgatar daquele mundo. Graças a Deus, né? Então, realmente é um impacto na vida do homem, né? E quando Deus, ele nos chama, ele chama realmente para fazer a diferença. Fazer a diferença. Nós sabemos que hoje, no meio evangélico, nós temos muitas pessoas que estão ali, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, né? Porque é o que eu estava vendo ontem. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente realmente tem a mudança de vida, né? Então, muitas pessoas que hoje estão aí e você vê que não tem um testemunho, a gente vê realmente que é apenas uma pessoa que não teve um encontro com Deus. Mas quando a gente tem aquele encontro, como é o seu caso, que você entra numa igreja, né, até mesmo embriagado, né, jogado, e Deus usa alguém para ter um encontro com vocês, eu lembro realmente assim, igual foi Deus e Saulo lá, né? Quando Deus teve realmente aquele encontro com aquele homem que dali ele teve uma mudança radical de vida, né? Passou de perseguidor da igreja para ser um perseguido. Porque eu nunca vi na Bíblia ali uma pessoa para ter mais amor e mais ciúme da obra de Deus do que o apóstolo Paulo, né? Então, assim, quando Deus nos chama, ele chama realmente para fazer a diferença. Aleluia. E eu quero aqui ouvir de vocês sobre o ministério, conhecer mais um pouco sobre o Ministério Renúncia. Nosso pastor Wilson, que é o vice-presidente, conta para mim quando foi criado, quantas congregações vocês têm hoje, para que a gente possa realmente entrar aqui no assunto. Hoje o Ministério Renúncia, são 10 congregações, né? Nós temos congregações no Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia lá são 3 congregações. Temos em São Paulo e temos também no Valparaíso e Lusiânia. Então é um ministério que ele ainda é um bebezinho ainda, deve ter aí uns 10 anos, entendeu? E vem crescendo devido ao nosso pastor Marcelo Lemos, né? É um homem que ele leva a obra de Deus muito a sério. É um pastor presidente que é raro você ver pastor presidente que levanta a parede, reboca a parede. Então, assim, ele tá na contramão do que é ser um pastor presidente, entendeu? Então, a gente vê uma chamada muito forte nele e nós temos que entender que toda pessoa, quando ele entra em um ministério, a primeira visão é acerca do pastor, a chamada do pastor. E o nosso pastor, ele vem para fazer a diferença, ele é um homem de Deus, então o motivo de nós, né, estarmos hoje é a chamada grande que Deus tem na vida dele. Nós temos o Vigílias, né? Vigília, depois eu vou passar um pouco a programação. É que pastor assim, para aproveitar a oportunidade, né? Mas tem sido uma bênção. Mas a igreja lá é pentecostal, o povo gosta de dar lugar. Rapaz, como é que é o pastor isso, né? Porque eu sou pentecostal. Sim. Né? Eu gosto de dar lugar mesmo. E nós sabemos que hoje a maioria das igrejas eles estão fechando isso aí, né? Não quer deixar a maioria dos pastores são travados aí. Fala que muitas vezes criticam, né, o movimento do crente falar em mistério, do crente pular. E eu aceitei Jesus no meio do fogo, né? Então eu sei quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando ali e eu gosto de dar lugar. Mas você sabe que tem muitas igrejas aí que tá abafando isso aí, prefere que seja aquele culto mais programado, né? Ali, é só formal, né? Formalidade. Formalzinho, os hinos da harpa, às vezes nem mais hino da harpa, né? Canta ali, louvor, a palavra, todo mundo vai embora.
e muitas vezes esquece de deixar o Espírito Santo de Deus agir. Então quer dizer que o Ministério Renúncia é um ministério pentecostal. Rapaz, é um ministério de fogo. Gosta de vigília. Ama vigília, ensino. Você sabe que hoje em dia tem muitas igrejas que se dizem pentecostal e não são, né? Declaram, somos pentecostais, mas na verdade não são. O verdadeiro pentecostal é aquele que dá uma prioridade muito grande ao ensino. E nós temos dado muito espaço para o ensino. Lá nós temos escola bíblica, lá nós temos culto de crescimento. Então nós damos muita importância ao ensino. Porque hoje, Pastor Lázaro, o que vem acontecendo nesse tempo de hoje, o evangelho ele tem sido um evangelho raso por falta de palavra. Verdade. Está havendo uma escassez da palavra de Deus. O movimento, lá nós temos até uma ideologia de que não é o movimento que traz alguma coisa, é a palavra que traz o movimento. Sim. Então, nós damos muita importância para a palavra de Deus e o fogo pega através da palavra, né? Verdade. O fogo pega através da palavra de Deus. Então, nós temos crescido muito porque nós temos valorizado a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitos cultos que a pessoa que vai pregar, ele já começa revelando, ele já começa já... Então, assim, você vê que não é a prioridade. Em Marcos, capítulo 6, versículo 34, ali fala até da multiplicação dos pães e dos peixes. Se você vê Marcos, capítulo 6, versículo 34, quando Jesus ele vê uma grande multidão, a observação que ele tem dessa grande multidão é que não tem pastor. Porque uma grande multidão, quando ela tem pastor, ela é diferente. Então ali, quando Jesus ele aproveita aquela grande multidão para pregar a palavra. A gente tem muitas pessoas que levam muito o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Mas antes da multiplicação e do peixe, ali fala que Jesus ensinou eles a palavra de Deus. Então, o Ministério Renúncia, ele gira em torno da palavra de Deus. Que é o que, desculpa falar, mas tem sido uma carência muito grande. E se nós quisermos impactar essa geração, nós temos que priorizar a palavra. Mas tem outra dificuldade aí, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu sou ministrante da palavra de Deus e as igrejas hoje, até que elas têm deixado realmente, acontecia muito desses falsos pregadores que não tem nada de Bíblia. Sim. Né, já entrava revelando, fazia aquelas coisas todas ali, movimento. E eu sou contra isso também, porque a palavra, que nem o senhor falou, a palavra é que gera o movimento. Sim. Você vê que a igreja ela pode ser fria como for, mas se você levar a palavra, porque a palavra é de Deus, né? Você vê que Jesus falava ali e a multidão ficava de boca aberta ouvindo Jesus falar e não queria parar. Por quê? Porque é a palavra que alimenta, é a palavra que é o maná do céu. Então ali eu aprendi muito, pastor, que quando você leva a palavra genuína, você consegue cativar a atenção das pessoas. Sim. E as pessoas ouvindo ali a palavra que você está levando, se é a palavra de Deus, essa palavra ela vai, pelo menos um coração, ela vai achar uma porta e vai entrar. E aí, após a palavra, a minha ministração sempre é assim, eu ministro a palavra. E após a palavra, aí você faz aquilo que Deus te ordena fazer, que é ministrar uma cura, ministrar o renovo, o batismo, né? Então, é assim que prega. Então, mas a minha dificuldade hoje, e vocês que são pregadores também, vocês sabem, tem igreja que, hoje a igreja não está priorizando a palavra. Exatamente. Eu já fui pregar em igreja que, congresso, e eles convidam tantos ministrantes, tantos pregadores, tantos levitas, louvor, e quando vai passar para a mensagem, já é 9h45, sendo que o culto terminava 9h30, aí já te intima lá dizendo que se prega, você tem 15 minutos. Tudo bem, que Deus também não é por tempo, né? Deus. Mas
Você não tem aquele tempo para explanar a sua mensagem que Deus te mandou entregar para a igreja. Então, o que você me diz disso? Da igreja hoje, ela está priorizando mais louvor, priorizando mais testemunhos, e testemunho que a maioria só Deus, né? Nossa. Eu mesmo digo, é muita história de carochinha ali. E tem gente que vai falar na igreja que você fala, não é nem um testemunho, é um testemunho, né? Não. É complicado. Então, assim, eu acho que a igreja ela tem que determinar a palavra. Até aqui, se der, a gente vai ouvir tantas pessoas. Se não der, esse horário aqui é o horário da palavra e acabou, né? Então, tem essa questão o povo também está impaciente com a palavra, né? Você prega a palavra, o povo fica ali, né? E muitas das vezes vai embora, passou 1 minuto. Qual é a sua opinião, pastor Wilson, sobre essa atitude do povo cristão hoje? Não ter paciência de ouvir a palavra de Deus. Você acha que os próprios pastores que colocou essa dificuldade no meio da igreja, porque é priorizando o louvor, e hoje as pessoas, que nem o senhor acabou de falar, a igreja ela tem que priorizar a palavra. Tem que ter ensino, escola dominical, culto de doutrina, e os crentes não querem mais saber disso. O poder, ele emana de Deus, né? Então, assim, o que a igreja primitiva tinha, que está faltando muito nesse tempo de hoje, é você preparar a terra. Preparar a terra, a gente ara a terra. Senão, você vai desperdiçar uma semente. E a palavra de Deus é uma semente que ela não pode ser desperdiçada. Então, como que você prepara a terra? Muitas pessoas pensam, o louvor prepara a terra. Eu vou falar algo que prepara a terra melhor do que o louvor, que é a oração. Hoje, você vê aí os cultos de oração que nós temos, que antes eram lotados. Os cultos de oração eram lotados, era o culto que mais enchia, era o culto de oração. Porque a igreja, eu não digo nem a igreja primitiva não, porque eu vim de uma igreja que os cultos de oração, Diácono Aleilson, eles eram lotados. As mulheres de coque, você não tinha como ficar gelado diante de um culto de oração. Então, os cultos eles têm que ser mais preparados. Você que é pastor, dirigente de igreja, você tem que preparar o culto, e todo culto ele tem que ser preparado debaixo de oração. Sim. Porque quando Deus fala, toda aquela ansiedade, ela vai caindo por terra. Verdade. Quando é Deus que está falando, eu toda vez que eu ministro o ensino da palavra do Senhor, a primeira coisa que eu faço é repreender toda a ansiedade. Está havendo uma ansiedade muito grande. Então, eu repreendo toda a ansiedade, porque quando nós vamos falar da palavra de Deus, o que nós precisamos? Nós precisamos não ficar ansiosos. Nós precisamos ali entender que aquele momento ali é o momento em que nós temos a oportunidade de ser curado, de ser sarado, de ser tratado. Então, esse momento demanda toda a atenção possível que você tiver. Então, é muitas coisas hoje, sabe, tem tido muitos focos. O problema tem sido isso. A internet, ela tem sido muito boa, tem sido uma ferramenta muito boa, mas, ao mesmo tempo, ela tem colocado, tipo assim, exemplo, certo, vamos supor, você vê uma coisa na internet e você quer aquilo para você. E você começa a trabalhar em cima daquilo. Então, ela tem sido meio que um guia, né? Isso tem sido um problema que nós estamos enfrentando. Mas eu creio que uma distração, né, oração, pastor? Exatamente, muita distração. Tira o foco, né? Tira o foco. Porque se a gente for analisar a igreja anterior a nós, era uma igreja focada em buscar, em adorar, né, em se dedicar a Deus. Então, hoje, a questão do entretenimento é um grande obstáculo para a igreja, porque sempre está tirando a atenção do crente de orar, de ler Bíblia, de participar dos eventos da igreja. Então, realmente um grande obstáculo nos dias de hoje, porque as pessoas não estão tendo discernimento e sabedoria de lidar com isso, né?
né? Acaba perdendo muito tempo ali, quem sabe, no Instagram, em outras redes, enfim. Mas se edificando de coisas que, né? Quando chega no culto não tá naquela sintonia, digamos assim, na sintonia. E assim, até dentro da igreja, né? Você vê pessoas mexendo no celular dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque eu acredito o seguinte, eu não sou contra o celular na igreja, né? Mas desde que a pessoa tenha reverência. Começou o culto, você tem que focar ali no culto, né? Para que possa realmente ouvir Deus falar e se concentrar no que Deus quer fazer dentro da igreja, né? Então, assim, muitas pessoas questionam, mas você tá a favor de celular, até mesmo a gente no altar consegue esquecer de colocar o celular silencioso e acaba pegando, né, desligando, e muitas pessoas criticam. E eu comecei a falar, gente, vamos olhar para os dias atuais. Para de ser quadrado, porque, mas no tempo de Jesus não existia celular. Eu acho que se tivesse celular, Jesus era rico, ele poderia ter até o melhor celular. É aquela mesma história das pessoas falar, Jesus andou de jumento. Ué, porque não tinha carro, ué. Mas pastor Lázaro, eu entendo a sua fala, mas só... Eita, pegando um gancho aqui, desculpa. Pegando um gancho, é que... Mas assim... Sim, o celular ele é uma ferramenta útil e a gente tem a tendência de precisar dele a qualquer momento. É verdade. Porém, eu acho que quando se trata ali daquele momento da palavra de Deus, é um momento muito exclusivo. Não, é verdade. Ali não tem como. Eu fico abismado, pastor, que os grandes pregadores aí, eu não concordo, não. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha de chegar numa igreja, por exemplo, eu chego na sua igreja, eu coloquei o celular no bolso e eu olho ali, às vezes, o tema, eu abro porque ontem mesmo eu tava pregando e deu branco lá, eu peguei o celular para ver a mensagem que a dirigente tinha me mandado para me ver o tema. Botei no bolso, beleza. Agora tem pregadores que... Tá me pegando aqui, eu vou mostrar aqui tem pregadores que, nos nossos congressos mesmo, que o da ADEG, chega, ele bota e faz assim uma selfie com a igreja todinha lá dentro do culto. Eu acho que eu não sou bem a favor disso não, porque o momento do pregador ali é focar na mensagem. Se alguém tá filmando, beleza. Agora... Entender o que está se passando, que o Espírito Santo, né, tá querendo passar através das oportunidades, dos hinos. Eu acho que essa é a pegada. Então, assim, é complicado, né? Hoje nós temos que ter muita sabedoria para lidar com... O pastor Silas Malafaia, ele fez... Pra mim, eu concordei com o que ele fez, né? Até porque ele sabe, ele como pastor da igreja, ele sabe da necessidade que a igreja dele tem. Ele proibiu. Falou, a partir de hoje, irmão... Você viu? Eu concordei. Você vê o tamanho da igreja dele, você vê a quantidade de número, de membros, você fala, pô, devem ter extrapolado a situação. Eu acho que se houver necessidade, é bom... proibir, mas não vai proibir, não é porque a pessoa é antiquada, é porque você está vendo realmente um excesso, né? Um excesso. O ser humano tem esse problema com a liberdade, né? A liberdade, a mão que é azul. Que é a mão, que é o braço, é complicado. É isso aí, meus queridos. É muito bom aqui estar com o pastor Wilson, diácono Alailson. Eu quero só passar aqui que nós temos um apoio, né? Um patrocínio dos nossos parceiros, né? Que está passando aqui na tela, que é a copiadora RR, que é do meu amigo Rafael, ali no Parque Estrela d'Alva, no Pedregal, fica ao lado do VaptVupt, né? E também eu tenho aqui o apoio da Autoescola Alvorada. Aqui eu mando um abraço pro meu amigo André, que é o proprietário da Autoescola Alvorada. Se quer tirar sua carteira de motorista, vá lá, procura a Autoescola Alvorada, que é a mais barata da cidade e tem competência, tá? Os atendimentos lá são de excelência. Também temos aqui uma missionária, né? Que tem entrado com a gente aí, que é a missionária Rose, proprietária da sorveteria, né? Rio Branco, né? A açaiteria, sorveteria Rio Branco, que é a missionária Rose. Que Deus abençoe. Vocês estão vendo aqui, tá passando na tela, viu, missionária Rose? Você está aparecendo aí no Pode Falar com Lázaro Ferreira. Vamos lá, pastor. Tomar um açaí lá, né? Na missionária? Tomar um açaí, ó. Missionária Rose, lá do nosso ministério. Né? Lá no Pedregal, a sorveteria dela, e ela falou, Lázaro, vamos entrar nesse projeto. Então tá aí, grande abraço para a missionária Rose e o seu esposo, presbítero Edmilson. E também aqui, gente, o nosso parceirão, que é o Tigrão da Construção, tá? Vai construir ou reformar,
Vai reformar a igreja, pastor Wilson? Entre em contato com o Tigrão aí, viu? Porque é benção aqui, ó. Tigrão da Construção. Vamos lembrar sim, viu? Fica nas margens da GO 520 no Lunabel, tá? É o melhor preço da região, tá? Vou reformar a igreja, comprar telha lá pra igreja, que a gente sabe que tem muito, né? Tomara que ele entre também com oferta. Ele é benção, ele abençoa, tá? Aí, Tigrão da Construção, um grande abraço pro meu amigo Délio Júnior, que Deus abençoe. E nós vamos seguindo aqui com um bate-papo, né? Eu queria dar essa oportunidade agora para o Alailson. Eu vou afastar aqui para não... Meu irmão, o mistério é forte. Alailson, é o seguinte. Eu queria saber de você, o que você me diz dos atuais profetas da internet, né? Que tem muitos aí. Eu vejo que você é um homem de Deus, também ministra muito a palavra do Senhor. E... o que você tem visto aí desse pessoal que aparece, faz um away e depois desaparece? Qual a sua opinião? Assim, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, eu acredito que algum grupo de evangélicos, não a maioria, mas alguns grupos, né, digamos assim, seletivo, tem se espelhado muito lá fora. Na questão da fama, de ser famoso, de ser conhecido, de ter vários seguidores. Então, por ele ser levado por esse sentimento e por esse desejo que ele observou lá fora, ele acaba se deixando levar por isso e tomando caminhos que, digamos, caminhos estranhos, né? Buscando fama, e acaba falando coisas que não condiz com a palavra, tendo atitudes que não condiz com a palavra, quando na verdade o verdadeiro cristão, né, pastor Wilson, ele não busca fama, ele busca que Jesus seja conhecido através da vida dele, né? Ele busca que a vida dele seja uma ferramenta, né, um canal de bênção, que outras pessoas sejam edificadas, sejam resgatadas, sejam restauradas, sejam transformadas, e quando eu perco essa visão e eu acabo falando coisas que, digamos, não convém, acaba virando palhaçada, né? Acaba virando chacota. Nós temos um caso recente de um cidadão que... né? Desapareceu. Né? Você tá entendendo? Sumiu. Então, assim, eu acho que... chamando muita atenção. Tava. E assim... Conselho tutelar, graças, gente. Eu acredito muito na lei, por isso que eu digo, por mais que a lei, ela tarda, mas ela não falha, né? E eu tenho que dar os parabéns aí pro pessoal do Conselho Tutelar, porque agiram rápido, né? Foi até para proteção mesmo da própria pessoa, criança, sim, né? Porque realmente tava tirando foco e tava atraindo as atenções mesmo, era lapada para todo lado e realmente ali as atitudes não estavam corretas, mas amém, né? Graças a Deus. Vamos falar de coisa mais próximo da gente aqui, né, Laílson? Mais do que isso, mas isso que eu vou trazer uma situação aqui que não tá próxima, mas tá próxima. Tá, mas não tá. Pode falar. Tá próximo porque não tá físico, mas pela internet é pra se ver. É isso mesmo. Tem uns camaradas aí que eu vou te falar, meu irmão. Eu sei que eu sou não sou neófito, né? Não sou iniciante, mas tô aprendendo a cada dia, mas com o conhecimento que eu tenho, eu consigo discernir logo rápido que não tem nada de Bíblia. O pastor estava falando de certas questões de profecia, de revelações. Tem um camarada chamado pastor, acho que é Renato Salles, não sei o que lá, Salles. Já ouviu falar esse? Eu já ouvi falar Salles. Como é que é o nome? Leonardo Salles. Meu irmão, eu chego a rir e não entender por que tantas pessoas seguem um camarada daquele. Mas assim, a minha opinião, sabe? Como ele pode ter a minha sobre mim, quem sabe se ele vê isso, esse corte, não sei se chega a ter nele. Mas a minha opinião sobre ele é que ele precisa ler mais a Bíblia, sabe? Que ele precisa estudar mais a palavra do Senhor e deixar de ser menos ator, teatro. Entendeu? Uma vez ele tava fazendo uma live no TikTok lá e eu falei assim, tá faltando só a Bíblia. Aí ele pegou e me bloqueou da live. Não, porque é isso, que é aquilo, que é aquilo. Muito enfeite, muito teatro, muito arranjo. Meu irmão, a gente precisa da palavra de Deus. Verdade. E as coisas que Deus acrescentar sobre as nossas vidas vai gerar fruto. Certo? Vai gerar fruto, mas que fruto é esse? É um fruto que dá vida, um fruto que edifica. Porque quem realmente estuda a palavra do Senhor e conhece a palavra de Deus, sabe que muitas das vezes o que a pessoa se deixa levar pela emoção, ou por querer tanto algo, porque tem gente que busca fama no evangelho porque foi frustrada no mundo.
É verdade. Não deu certo lá no mundo, então vou tentar pra igreja. E vou sair atirando. Entendeu? E a pessoa que não conhece Bíblia, não entende um pouco, não tem o mínimo conhecimento, acaba seguindo esses falsos profetas aí. Então, assim, algo muito perigoso. Resumindo o que você me perguntou, eu acho que tem que ter muita cautela, tem que ter a direção do Espírito Santo pra não se perder nesse negócio de fama, sabe? Tem que ter cautela. É verdade. A internet hoje, ela tem disso, né? Mas a gente tem que... A Bíblia fala para ficarmos atentos, né? Para que ninguém nos engane. Que o cara chega do nada aí, virou famoso, tá pregando, tá aí. O que me deixa muito preocupado é que quem faz isso? Quem levanta esse pessoal? São a própria igreja. Exatamente. São os pastores grandes, presidentes, né? Que convida e depois tá numa, tá noutra e por aí vai. E aí... Só que eu acho lindo Jesus é que não permanece. Não permanece. Não. Né? Você vê aí a Laílson, tá? Desde quando? Você vai, daqui a 10 anos, a Laílson tá lá. E esse pessoal vem e vai, vem e vai. E a igreja, ela vai vivendo disso. Mas nós temos visto aqui que ainda existe profeta na terra, né? Sim. E a gente temos que olhar que existe profeta na terra e... Como você bem falou, o evangelho ele não precisa de açúcar. Ele não precisa de enfeite. Eu sempre fui o pregador que prego a Bíblia com simplicidade e deixo Deus me usar. E muitos falam, mas você não vai ter amigos, você não volta mais na igreja. Agora eu quero focar aqui na câmara e perguntar a você que gosta muito de questionar. Eu pergunto, e é para crente que eu tô perguntando. João Batista tinha amigo? Não. Jeremias tinha amigo? Me conta qual profeta na Bíblia que era rodeado de amigos. Não tem, porque o profeta, ele é profeta. Ele tá ali para entregar a mensagem, independentemente se ela é dura, se ela é mole, se ela é doce, se ela é amarga. Ele entrega e não tá nem aí, porque o problema dele não é... Ele só tem que entregar o recado. É forte. Né? Então, eu olho muito pra isso, pastor. Se você vê um camarada que ele é cheio de amigos, é rodeado, é famoso, tem algo errado. Tem algo errado, porque se ele agradar a Deus, a única coisa que ele vai pegar é lapada. Eu falei isso no meu estudo que eu dei na quarta-feira. É solitária a vida de quem serve a Deus, realmente é. Porque você vai falar coisas que não agradam. Vai afrontar, vai bater de frente. É porque, geralmente, quem anda com todo mundo acaba não andando com ninguém. Né? Você percebe que só existe um caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho. Então, assim, quando você tem um meio onde você quer agradar todo mundo, você vai agradar todo mundo, mas você só não vai agradar a Deus. Por isso que Jesus, o ministério de Jesus, as pessoas entravam e saíam muito, muito rápido, porque a palavra de Jesus não agradava. Uhum. Então, eu creio assim, eu creio também no dom da profecia. Nós como os pentecostais, nós cremos em todos os dons. Eu creio que é por isso que isso difere nós das outras igrejas. Então, assim, só porque o inimigo, ele tem feito... Ele tem trabalhado através justamente dessa causa. Porque eu já tive revelações de que Deus manda te dizer para você separar da sua esposa. Misericórdia. Sangue de Jesus. Já que Laílson, ele conhece, entendeu? Essa é uma profetada mesmo. Sim, então assim, e tem trabalhado de uma forma em que parece que via o que estava se passando dentro do meu casamento, Jack Laílson. Então assim, você vê que Deus, ele sabe de todas as coisas. E o inimigo, ele conhece o que ele está vendo. Uhum. Então, você que tem o dom de profecia, você também tem que... Você é o primeiro filtro, é você. O primeiro filtro é você. Se você está sendo usado por Deus ou pelo inimigo. Por quê? A revelação, Deus vai revelar aquilo que você não conhece. Não vem revelar CPF para mim, meu título de eleitor, a minha residência, não. Se é de Deus, tem que revelar aquilo que eu não sei. Fala para aquela câmera ali, ó. Corta para cá, deixa ele falar isso. Vocês aí, vocês que são profetas... É boa, tem que falar. Entrega tudo. Essa câmera aquela câmera. O primeiro filtro é você.
A primeira pessoa que tem que discernir se é Deus que está te usando ou não é você mesmo. Você não tem que procurar fama, você não tem que procurar status. Você tem que procurar agradar a Deus e entregar aquilo que Deus determinou para entregar. É o que está atrapalhando muito esse movimento e o profético, ele tem perdido muita credibilidade justamente por causa dos falsos profetas. E eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor Lázaro. Tem sido a maioria. Tem sido a maioria no tempo de Elias e tem sido a maioria também nesse tempo. Então, o que você que realmente quer levar a obra de Deus a sério? Seja um filtro. Discerne primeiro para saber se é de Deus ou não. Porque se é de Deus, além de se cumprir, vai trazer edificação. Eita, glória. Sim. Se não trouxer edificação, não é de Deus. Sim, é verdade. Entendeu? Então, tem que trazer edificação para a igreja. É a visão que nós temos baseada na palavra de Deus. Você vê que primeiro vem apóstolo, depois vem profetas, depois vem mestre, depois vem sinais de cura, milagres e prodígio. Agora, por que o apóstolo ele vem em primeiro lugar? Porque o apóstolo é aquele que coloca ordem, pastor. E esse apóstolo aqui, ele é o pastor de hoje, que todos sabemos que o apostolado, ele já se encerrou já há um bom tempo. Então, esse apóstolo é o pastor, é aquele que coloca ordem. Por que está acontecendo tudo que está acontecendo em nosso meio? Porque os pastores não estão colocando ordem. Depois vem o profeta. Esse profeta não é o profeta de hoje. Porque profeta não nasceu hoje. Os profetas, eles nasceram na antiga aliança. Então, é aquela pegada. Porque o Deus continua o mesmo. Profeta que só traz revelação que amasseia o ego. Não, meu irmão. Nós estamos precisando de profeta igual Natan, profeta igual Samuel, que faz com que confronta o pecado e o pecador. Quero aproveitar também que, né? Aproveitar aqui, né? Já que nós estamos aqui. Deixa eu usar. Deus, é uma palavra tão antiga, né, pastor? O senhor que tem o mesmo tanto, até mais caminhada que nós, tem aquela palavra que diz que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Não, Deus não, nenhum dos dois ele ama. É tanto que Deus, ele te recebe do jeito que você está, mas ele não te aceita do jeito que você está. Então nós precisamos entender isso. O Deus que salva é o mesmo que trata. Aleluia. Amém. Verdade. É forte. É desse jeito. Né? O culto aqui tá ficando bom, né? Começou a esquentar, né? Tá bom. Mas é isso aí, gente. Nós sabemos que a palavra, ela tem que ser dita. Né? Independente de as pessoas gostarem ou não. Né? E a gente sabe que, por mais que você escolha andar com amigos, vai chegar um momento que Deus vai te dar um recado. Sim. E você tem que entregar para aquela pessoa. Sim. Aí você diz, Deus, mas eu... Deus falou, é você. Já aconteceu comigo. É forte. Aí Deus me colocou na parede. Ou é ele ou eu. Quem você vai agradar? Eita, Jesus. Eu entreguei a mensagem de Deus para um grande amigo meu, pastor, até pastor, meu pai na fé. Agora imagine eu entregando um recado duro para esse pastor. Entreguei o recado. Foi... Igual Samuel, né? E eu tremi as pernas, suei. E era no altar da igreja, viu? Igreja lotada no domingo. E é muito bom quando Deus te usa, você entrega o recado para a igreja. Agora imagine Deus mandar você entregar o recado para quem está do teu lado, para quem é o líder da igreja. Jesus. E eu falei, Deus, eu não tem como não. É um desafio, né, pastor? Desafio. Imagina. Eu tremi, nesse dia eu suei. E eu falei, Deus, não dá. Aí Deus falou, hoje tu vai ter um divisor de água no seu ministério. Eu vou saber se você realmente quer. É forte. E eu entreguei o recado de Deus. Entreguei o recado de Deus, a consequência foi na hora. O pastor fechou a cara. Passou muitos anos sem me agendar.
não falava comigo direito, era muito meu amigo, mas passou aí assim, uns 2, 3 anos, e aí começou a me chamar de novo. E aí as coisas aconteceu, mas sabe o que me alegrou muito? É que tudo que Deus mandou eu entregar, eu entreguei, e se ele não cumprisse, Deus ia parar com o ministério dele. Eita, é forte, hein? Eu acho que essa é uma grande... Pelos relatos que a gente já teve e que a gente já presenciou, é um grande divisor de águas ali pro líder ser disciplinado, ser, né, questionado. Pra ele parece que é uma afronta, uma coisa assim. Que é uma afronta. Quem é tipo assim, afrontar, eu né, sou, eu erro, eu não... Como você vai falar pra mim que eu preciso... Foi igual o profeta que reprimiu Davi, mas porém Davi ali entendeu, né? Quando na questão do adultério, né? Esqueci o nome do abençoado. Natan, né? O profeta foi lá e repreendeu Davi, e Davi, quando soube que ele reconheceu. Hoje em dia tem essa dificuldade, né? É verdade. Às vezes joga pra debaixo do pano. Não quer. Os maiores ali, que tá acima da gente, não quer aceitar um recado de Deus, né? Já triste, mas... acha que não é Deus, e assim é. É um fato triste, mas acontece. E o resultado disso tudo é que a profecia se cumpriu, né? Se cumpriu. Hoje o cara não tá dirigindo igreja, tá com tudo desandado na família, né? E aí não quis obedecer à voz de Deus, né? Então, assim, a gente tem que ser profeta para entregar esse tipo de mensagem. Sim, sim. Claro que é bom você entregar. Pastor, Deus vai te dar um carro. Pastor, Deus vai te mudar de ministério, tu vai ter teu próprio ministério. Ah, mas o cara te bota lá em cima. Esse é o profeta bem aceito. Né? Esse é o então, profeta é muito bem bom, aceito. mas assim, é bom dar. E Deus já me usou assim, mas também você tem que ser homem de Deus para entregar o recado quando Deus te mandar falar a verdade para um presidente da república, para um presidente do ministério, né? Para o seu líder de obreiros. Então, assim, a gente tem que ser. Mas hoje isso aí é tido na igreja por muitos como o irmão rebelde, como o irmão cabeção que não aceita, só quer ser o melhor. Não. Eu tô ligado com Deus. Eu tenho uma dúvida aqui para vocês, se vocês têm mais tempo que eu. Hoje em dia, o que tá reprimindo essa questão do camarada chegar lá e falar mesmo? O que vocês acham, na opinião de vocês? De entregar algo, porque às vezes você sabe que chamar alguém na chincha, falar a verdade mesmo, traz consequências. Em certos casos, até pode ser até preso. Se você for, dependendo do que você for falar. O que você acha? Assim, tá faltando isso? Hoje não tá aqui, pelo menos no Brasil, temos uma grande dificuldade disso acontecer. As pessoas preferem bajular ou desconversar uma conversa, mas a gente sabe que lá pra fora tem pessoas que estão sendo presas em nome de Jesus, decapitadas, enfim. O que vocês acham que aqui no Brasil tem essa dificuldade do camarada? Prefere fazer um bem bolado aqui do que... Eu vou falar, depois o pastor fala. A minha opinião é que o Brasil hoje, o Brasil vai passar por um momento difícil, tão grande, porque o Brasil hoje, ele é conhecido como o país da corrupção. Sim. A corrupção que está na política, ela está igualzinha dentro da igreja. O que tem de pastores envolvidos em falcatrua de politicagem aí, eita, gente, chega a me arrepiei aqui. O que tem de obreiro, bajulador de pastor... forte. O que tem de obreiro bajulando pastor aí, e aí fica aquela coisa ali, encobrindo pecado entre eles ali, e aí acontece isso. E aquele que Deus usa para fazer, para falar a verdade, ele é disciplinado, ele é afastado, ele é tido como rebelde, expulso excluído. Do ministério. Então, assim, hoje... Todo mundo fala, em vez de eu estar entregando a mensagem, eu vou ficar do lado do pastor, vou bajular o obreiro, o líder, porque aí assim eu fico tranquilo na igreja, tá tudo bem. A verdade é que a maioria hoje, gente, as igrejas querem saber disso aqui. Se o irmão dá o dízimo, tem um dízimo bom, nós temos que manter ele na igreja. Então não é assim. Eu tô aqui como profeta, então eu tenho que falar o que eu acho, né? Então, fala, meu pastor. Sim, é essa pegada aí mesmo. Pastor, desculpa cortar o senhor, eu tô até... O senhor vai me levar pra pregar na sua igreja? Já tá agendado. Aqui, o nosso pastor lá, ele tem uma palavra que ele sempre diz, né? Aquele que foge de oração e foge de profeta, de pregador de verdade, tá em pecado.
está em pecado. Você vê que o maior símbolo disso aí é Saul, né? Uhum. Saul vivia fugindo, né? Só que tem uma hora que o confronto é muito maior, né? Agora, falando a respeito, é o cancelamento, né? É o cancelamento. Porque o ministério, todo ministério que se tem, que ele vai ser um ministério bem sucedido e que Deus vai estar dentro desse ministério, é aquele que começa no deserto. E as pessoas não querem começar no deserto. E você tem que entender uma coisa, que aquele que sai do deserto, que começou o seu ministério no deserto, ele pode entrar em palácio, ele pode entrar em mansão, ele pode pregar em vários lugares, mas ele sabe que ele pode voltar para o deserto. Sim. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Sim. Deserto, a gente pode voltar para o deserto. Então, quando você alcança esse patamar, você pensa, rapaz, se eu fizer alguma coisa aqui e voltar pro deserto eu falar isso de aqui, novo, entendeu? É então é isso, tem sido problema. Eu sou muito usado em visão, né? A gente fala assim, visão para ficar mais bonito, né? Mas em sonho, né? Deus me mostra muito em sonho, em visão. É um dom muito bonito. É um né? dom, eu sou muito usado nisso. E quando eu sonho, quando eu tenho essa visão, é algo de Deus mesmo, e eu sempre falo. Mas eu falo e digo, eu tô falando, mas pode ser que não seja, eu acredito que sim, mas a gente fala, o profeta fala o que viu. Sim. Se é de Deus, vai acontecer. É tanto que a Bíblia diz, né? O que você deve julgar? O profeta? Julga a profecia. Uhum. Se cumprir, foi Deus. Se não cumprir, não foi Deus. Porque se você julgar o profeta, ele vai desanimar na fé e vai ter muita dúvida. Então eu tive uma visão um dos primeiros ministérios que eu entrei. Até hoje eu entrei em 3 ministérios. O que eu nasci, Assembleia de Deus, esse outro ministério que eu não quero nem falar, e o ministério que eu resido hoje. O atual. Né? Então, eu tive uma visão de Deus. Meu pastor era um pastor que eu temia bastante e tal, e Deus me entregou uma visão. Me entregou que quando eu estava me separando para um lugar de oração, isso na visão, tinha um cavalo que ele estava galopando sozinho, sem nenhum cavaleiro, galopando. E esse cavalo, ele era branco. E ele galopando, de repente ele parou, e eu levantei as mãos para o céu, e ele parou e ficou me encarando, e eu encarando ele. E eu peguei e falei bem assim, Senhor, o que tu queres dizer com isso? De repente esse cavalo, ele mudou de cor e ficou preto. Mudou de cor e ficou preto. E ele pegou e seguiu o caminho. Aí, logo em seguida disso aí, o que eu vi? Apareceu uma luz branca, brilhando, e eu peguei e falei bem assim, o que você veio fazer aqui? E aquela luz falou comigo, dizendo que ia destruir a igreja, dizendo que ia destruir o departamento, dizendo que ia... Então, assim, quando eu vi isso, eu contei para toda a igreja. Só porque a igreja, ela não tinha o dom de discernimento. Então, todo mundo achou que era mais um sonho. Barriga cheia, aquele sonho de barriga cheia. Sabe o que aconteceu? O pastor que estava à frente da igreja, ele estava com pecado, ele estava mentindo, ele estava ali trazendo uma aparência de santidade, mas que não tinha. Então, assim... O dom profético, ele não pode ser enterrado. Ele jamais pode ser enterrado. O que nós precisamos é ter discernimento. Porque você ter o dom profético, o dom de profecia, o dom de visão, e você não ter discernimento, aí não vai, entendeu? Tem que ser completo. Então, assim, eu tenho esse dom, já fui usado em várias vezes, e... eu tenho amadurecido esse dom. E qual é o
O propósito é você sempre falar. Eu sempre falo. Eu tenho, inclusive, né, Laís, né? É forte. É forte. Eu tenho... Aleluia. Então, assim, Deus ele vem nos usando nessa questão. E o que tem é isso, é que às vezes você vai falar igual você falou aí. Teve uma outra vez que eu repreendi da mesma forma. Que eu fui? Por isso que eu te falo. Fui cancelado. Não tem jeito, né? Fui cancelado. A mesma coisa que aconteceu contigo, aconteceu comigo. Sabe o que o pastor falou pra mim? Ele falou... Não é de Deus. Porque Deus, ele ia falar primeiro comigo, para depois falar contigo. Se ele não falou nada comigo, então não é de Deus. Ele falou para mim desse jeito. Isso aí é uma dúvida que eu tenho também, que realmente os pastores... Entendeu? Ele falou desse jeito. Eu peguei e falei, eu só tô falando o que eu vi. Só isso. Aí depois, o que eu falei... aconteceu do mesmo jeito que Deus que eu te falei, a falta de humildade de meu irmão, é de Deus que você tá trazendo pra mim. Entendeu? Mas o cara se mantém numa situação que ele Deus, não... É porque eles acham, eu sou o maior, Deus fala primeiro comigo. E se o cara tiver em pecado, não tiver intimidade com Deus, como é que Deus vai falar? Como é que às vezes Deus tá cego, né? Tá insensível. Não foi assim com Eli? Quando foi substituir Samuel quando foi colocar Samuel no lugar de Eli? Deus tava falando o nome do Samuel, certo? E Eli... e Samuel perguntando pra Eli, você me chamou? Você me chamou por 3 vezes, né? Deus chamou. E Deus não tava falando mais com ele, ele tava falando com Samuel. Então, assim, é aquela questão. Se o camarada não tá propício pra receber ali, pra ser, né? Então Deus vai usar, meu amigo. Verdade. E aí o cara tem que ter humildade pra entender. Poxa, realmente, você vê, ele tava errado, mas ele em nenhum momento disse assim, não, é de Deus mesmo, eu recebo, meu filho, preciso me receber. Vamos orar, vamos... Não é de Deus. Misericórdia. Não aceita, né? Porque não falou com ele, né? Então, nós temos que entender uma coisa. Dentro de uma igreja, existe um superior. O dono dela. O dono dela. E ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Ele pode usar uma criança para repreender um adulto, meu irmão. Ele que manda. Ele continua sendo o dono da igreja. Verdade. Sim, né? Então, temos que se sujeitar a ele. A ele. É isso aí, meus pastores abençoados. Nós estamos chegando aí ao final, né? Eu quero falar um pouco de novo aqui dos meus patrocinadores, que é quem me ajuda a trazer a palavra, né? A trazer nossos convidados aqui, que é a Açaiteria e Sorveteria Rio Branco, né? Ali no Pedregal, na avenida principal, próximo ao Vivendas. Também a RR Copiadora, Autoescola Alvorada e Tigrão da Construção. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos apoiando nesse projeto e pode ter certeza que vai ser cada dia mais próspero em nome de Jesus. Amém. E agora, nesse momento, pastor Wilson e Alailson, eu quero deixar aí esses minutos para vocês falarem as programações da igreja, né? Que é a Assembleia de Deus... Ministério Renúncia. Ministério Renúncia, né? Ali no Valparaíso. Você tem mais igreja ali no Valparaíso? Quantas igrejas? E vocês têm alguma igreja já no Novo Gama, não, né? Novo Gama ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não, tem que expandir, né? Novo Gama, Valparaíso, Lusiânia já tem? Tem. Lusiânia tem. Lusiânia tem 2. E vocês congregam ali do Valparaíso mesmo, na né? sede. A sede, né? Isso. Então eu queria que você passasse a programação da sede também das congregações, tá bom? Alailson, você é líder de jovem? Não. Só o diácono mesmo. Só o diácono? Só o diácono. Servindo água na portaria. Servindo água na portaria, evangelizando, ministrando. Isso. Então fala aí, pastor Wilson, a programação, eu sei que vai ter uma vigiliona aí agora, né? Vai ter uma vigília abençoada. Tem até que pegar aqui o cartaz aqui. Uma vigília abençoada. É agora mesmo. Dia 21. Dia 21 agora desse mês agora. Né? Inclusive o senhor é nosso convidado. Amém, viu? Esteja lá, vai dar uns glória uns glória. E as vigílias lá vai até que horas mesmo? Aí, aquelas vigílias que vai até de manhã. Tá no controle do Espírito Santo, meu amigo. Né? Essa é... Que a gente vai para umas vigílias aí agora, que você vai e a gente chega lá 10 horas, quando dá meia-noite já tá todo mundo indo embora. Essa vigília agora vai ser poderosa. É benção, né? Essa. E o pregador dela é um pregador aí que se você não conhece, depois eu peço que você procure, porque
pensa num menino usado Abençoado. por Deus, por Deus. Ali ele prega ali 2 horas ali e você pensa que ele pregou só uma, porque você fica tão focado na palavra. Na mensagem, né? Não tô achando Qual aqui. que é daqui ele, de Brasília? Ou não, o pregador? São Paulo. São Paulo. Tem até que procurar aqui. Cadê? Nós temos uma congregação lá. Vinhedos? O A igreja pregador? Nossa, não, a igreja. O A ministério nossa igreja é Vinhedos. Vinhedos. Pois Vê é. se tu acha aí, isso aí mais fácil aí, a nossa vigília dia 21. Enquanto isso, pastor, vai passando aí os dias de culto na igreja, Nós temos a programação semanal da igreja aí. a segunda-feira nós temos a segunda da provisão. Deus tem trabalhado, Deus tem operado. Né? Logo segundona. Segunda da provisão. Deus tem levantado esse culto para nós na segunda e tem sido assim, sabe, segundas poderosas. É a segunda da provisão. Nós temos terça-feira, que é a nossa oração. A segunda da provisão, ela começa 8 horas. Nós temos terça-feira, a nossa oração começa às 7 horas da noite. Nós temos a quarta-feira, que é o culto do crescimento, que é o ensino da palavra. Quinta-feira nós não temos nada. Sexta-feira nós temos o culto da resposta, que é o culto de departamento, que a gente dá oportunidade para os departamentos trabalhar. E no domingo nós temos o domingo profético, que é o culto da família. Pensa, né? As vigílias, nós fazemos vigílias 3 em 3 meses. Em 3 em 3 meses nós temos a nossa manhã com Deus. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito, viu, pastor Lázaro, né? Nós trabalhamos muito e tem sido uma bênção. Quando nós entendemos que a obra do Senhor ela não é peso, mas a obra do Senhor ela é um privilégio, o peso se torna muito menos. O fardo se torna muito leve mesmo. Porque o que o nosso pastor sempre fala, a igreja ela é um organismo. Você vê as coisas que estão acontecendo hoje, o mundo não vai bem porque a igreja não vai bem. Então, quando a igreja melhora, tudo melhora. É verdade. Eu mesmo, a minha oração tem sido por um avivamento, para Deus avivar a igreja, para a igreja voltar a fazer cruzadas, igual fazia antes. Você lembra como é que eram as cruzadas? Benção. Cruzadas, evangelismo de rua, sabe? Nós não podemos ser uma igreja morna e nem uma igreja fria. Deus quer uma igreja quente, uma igreja que prega, uma igreja que dá a cara, uma igreja que aparece em todas as situações. Graças a Deus. Nós temos ultimamente nós achou aí? Já. Pode concluir. Nós temos aparecido muito só na política. Tem sido bom? Tem. Mas não é só na política, né? Nós temos que aparecer no resto do ano todo. Verdade. Traz então aí passa a programação aí da vigília aí. Só complementando aqui, concordando com o nosso pastor Wilson, que sobre os trabalhos da igreja, assim, eu louvo a Deus pelos os meus pastores, né? Não só porque ele tá aqui, o pastor Wilson é um grande homem de Deus, porque assim, eu posso falar dele por quê? Porque eu convivo com ele, né? Eu sei da vida dele, um homem de Deus, um coração imenso. Nosso pastor Marcelo também é um homem de Deus, também abençoado, sabe? Humilde, sabe? Pessoas assim que você vê a essência, a pureza de servir ao Senhor, né? A verdade. Porque a gente hoje em dia vê muita picaretagem, muita mentira. Na câmera é uma coisa, na rede social é uma coisa, mas pessoalmente no tete-a-tete, só Jesus na causa, né? Mas eu louvo a Deus pelos meus líderes que o Senhor colocou na minha vida para me estar me guiando, me direcionando. E hoje eu sou muito feliz, né? Servindo ao Senhor. Amém. Da maneira que Ele me colocou. Porque independente do lugar que você esteja, se você não tiver no propósito de Deus, é em vão. Sim. É em vão, porque nessa vida é tudo passageiro. Então, o que vale realmente a pena é fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, né? Então, louvado seja Deus por isso. E aí nós trabalhamos sem parar,
né, ininterruptamente. Nosso pastor Wilson é o líder lá também da EBD, Escola Dominical. Não falha uma, meu amigo. Não falha uma. Tá todo dia lá, sempre trazendo um bom estudo. Você que é do Valparaíso aí, tá sem fazer nada, dá uma pulinha na Escola Dominical, né, pastor? Sim. À noite vai no culto, né? É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, né? Verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, deixa de ser enganado aí pela rede social, né? Por esses falsos líderes aí. Vai aprender um pouco da palavra, vai ter intimidade com Deus. Esteja convidado a estar conosco nos nossos cultos. Amanhã nós temos culto a partir das 19 horas, né? Amanhã, domingo. Culto abençoado, irmão Lázaro. Pensa no culto abençoado. A pessoa entra ali meio, sabe, arrastada, cansada e sai dali voando, meu amigo. Glória a Deus. Porque Deus age naquele lugar. Amém. Deus, ele trabalha. Às vezes, assim, o que a gente precisa mesmo é só o pontapé inicial, só de ir. Só de ir. Senhor, só vou. E quando você entra lá e recebe a palavra, né? Só vitória. É só vitória. Pois é, dia e a 21. programação aí, Dia 21. Não pode perder, não é, pastor? Agora, desmarca tudo. Meu amigo, pode desmarcar. É uma vigília abençoada. Não tem uma vigília que a gente tenha feito que Deus não tenha operado, que Deus não esteja presente. Ele tá presente. Ele tá presente e ele opera, não é, pastor? Sim. É cura, é libertação, é renovo, é restauração, é avivamento, é poder e glória. Porque nós buscamos, nós vamos em prol disso, nós buscamos isso, né? E Deus, graças a Deus, ele tem honrado as nossas orações. Ele tem honrado o nosso objetivo, né? Dele se fazer presente nas reuniões em qual nós estamos ali no Renúncia, no Valparaíso. E dia 21 agora vai ter o Vigilhão Renúncia. E eu vou falar só 2 para não dar spoiler. Se você quiser saber mais de algum, você vai lá no nosso Instagram da igreja, né, pastor? O pastor Wilson vai passar o Instagram da igreja daqui a pouco. Uma das pessoas que vai estar lá é o preleitor, né? O preleitor é o Tiago Henrique, que é lá de São Paulo. E também vai estar o cantor Neemias Coutinho, do Rio de Janeiro. Bênção. Neemias Coutinho. Vai ser bênção. Só vai perder quem não for. Quem for, você da região aí do Valparaíso, Ocidental, Jardim Gá, Novo Gama, DVO, Gama, Santa Maria. Meu amigo, esteja convidado a estar conosco nessa vigília. Vai ser bênção. Amém. Graças a Deus, né? Aí dia 4, calma aí, dia 4 do mês que vem, o senhor está convocado, intimado a estar lá, viu? Vamos estar lá. Os varões vai estar ministrando lá. Eita, vou estar lá dando glória, levando a mensagem para os varões, hein? Eita, glória. E desde já, obrigado, viu, pastor, pelo convite. Gente, nós chegamos ao fim, né? Eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores e aos nossos convidados, né? Pastor Wilson e Diácono Alailson. E deixar aberto aqui para vocês voltarem outras vezes, tá bom? Amém. Para estar com a gente aqui batendo um papo. E eu quero deixar vocês aí, o pastor Wilson, passar para os nossos ouvintes aí, os nossos seguidores, né? Principalmente os seguidores de vocês aí do ministério, passa aí o Instagram da igreja, as redes sociais da igreja, tá bom? E dá um abraço aí no pessoal e nós se encontramos aí no próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Só um segundinho. O Instagram da igreja aí, ô Alailson? Instagram, né? Fala o Instagram da igreja. Esses jovens aí, eles sabem mexer mais Cristo que a gente, né? Então assim, gente, você que tá aí, quer seguir o nosso podcast, Pode Falar com Lázaro Ferreira no Instagram. Estamos também lá no TikTok, Pode Falar com Lázaro Ferreira. No YouTube Pode Falar com Lázaro Ferreira. E no Facebook também. Então nós estamos aí nas 4 redes sociais. YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, tá? Siga lá. Esse episódio aqui você pode comentar, compartilhar e seguir as nossas redes sociais. Agora vamos ver aí o Instagram da igreja. Você que quer ter conhecimento dos nossos trabalhos, né, do nosso dia a dia, do que a gente tem feito lá, evangelismo, trabalho social, os cultos, as reuniões que nós temos nos nossos cultos lá, @ né, IPADM Renúncia, que é a sede nacional. Você dá lá no @ lá, você vai sair no Instagram e você vai estar conhecendo um pouco do nosso dia a dia, né, pastor? Sim. Dos nossos trabalhos, né? E também quero deixar também aqui, eu vou falar, depois também pode falar também, um abraço aqui pro nosso pastorzão, né? Pastor Marcelo Lemos, que não pôde estar aqui porque hoje tá empenhado lá no trabalho que vai ter logo mais à noite, que é o encontro de casais. Oh, coisa maravilhosa.
Então, assim, como ele tá ali à frente da situação ali, juntamente com a pastora hoje, que é um departamento que eles amam, né? Que eles amam, ele não pôde vir, tá? Mas na próxima vez, quem sabe, ele vai estar aqui. Então, um abraço ao nosso pastor Marcelo, pastora Kelly. Um abraço a vocês. Pra minha esposa também. Posso mandar um abraço pra minha esposa? Hoje é dia ó. Te amo, viu? Te amo, meu amor. Érica. Te amo. Graças a Deus. Amém. Dá um abraço também pra minha esposa, também a mulher mais linda do Brasil. Se não do mundo, né? E agradecer, viu, pastor Lázaro, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu. Que Deus possa estar abençoando o Senhor grandiosamente. Amém. Que essa missão que Deus colocou no seu coração, que ela venha a arder cada vez mais, né? E que tá dando frutos. Já Amém. Está dando frutos já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. Eu esqueci também de falar, viu? Ainda temos o Spotify, viu? Esse episódio vai lá para a plataforma, viu? Show. Depois a gente vai compartilhar com vocês. Quem não puder assistir, vai ouvindo no rádio, no carro, sim, né? Sim. Então, temos aí várias plataformas de levar esse nosso bate-papo hoje. Então, que Deus abençoe, pastor Wilson, diácono Laílson, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.